Olá, meus 900 mais, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar hoje a respeito da redação Nota 1000, de 3 redações que tiraram Nota 1000 em 2025, o ano onde teve maior dificuldade em correção, tanto por parte dos corretores que ficaram indecisos, porque vieram de uma formação onde desde agosto até novembro era falado algo, quando chegou em novembro na formação presencial, a gente sabe que houve mudanças. Traduzindo, ficaram confusos e sobrou para quem? Para um aluno que teve prejuízo. Achando pouco, o INEP chegou e fez a somatória de várias redações de maneira errônea, colocando gente que poderia ter tirado uma nota superior numa nota inferior e também gente que era para ter tirado uma nota inferior tirou uma nota superior e tomou a vaga de quem merecia. Diante dessa bagunça que foi 2025, a gente tem a análise de 3 redações que eu vou trazer para vocês agora. Essas redações, pessoal, são oriundas do Wellington, Caio e Carlos. E o tema do ano passado, para quem não sabe, era o envelhecimento na sociedade brasileira, a perspectiva desse envelhecimento, né? Então, quem sou eu? Lívia Soares, com mais de 20 anos de experiência em redação do Enem, no ensino médio, com alunos da rede pública, onde eu tenho várias histórias exitosas, como a do João Pedro, que saiu de uma redação sem saber nada para uma redação tão bem feita que tirou 960. Mas eu também tenho o Matheus. Matheus, aluno que se dedicou realmente a fazer um texto bem feito e chegou aos 940 e ao curso dos seus sonhos, odontologia, um dos cursos mais concorridos do estado, com relação a muita gente que veio de uma escola particular, de isoladas de particular, tá Matheus, escola pública, com uma monitora, com uma mentora, com uma pessoa que direcionou de maneira certa a entrada dele na universidade. Eu sou licenciada em letras e mestre em linguística textual. Já acompanhei milhares de alunos e descobri exatamente o que o Enem quer de você. Diante dessa descoberta, eu formulei a minha metodologia e entrego a vocês de maneira minuciosa, onde? No meu curso, no curso que você pode adquirir, que está na Hotmart, ou nas minhas mentorias individuais, que é o ouro, porque sou eu, você e a redação. Quer melhor amiga do que essa? Norteando desde a sua letra aos seus pensamentos. Voltando ao assunto, nós teremos hoje visão geral das redações Nota 1000, as 5 competências, redação 1, a análise, a redação 2, também analisada, e a redação 3 também. Um comparativo entre os repertórios, esses repertórios, quais são os recursos linguísticos que os alunos usaram e todos os elementos de coesão. Também tem os erros comuns que elas não fizeram e o quadro que traz um resumo do que tem que ter na sua redação Nota 1000. Não é só tirar Nota 1000, é trazer ao Enem tudo o que ele quer de maneira rápida para você fazer as demais questões. O Wellington, ele é de Pernambuco. O tema, perspectiva para o envelhecimento da sociedade brasileira. Eu tenho o Caio, também de Recife, Pernambuco. E eu tenho o Carlos Eduardo, do Ceará. Então, diante desses aí, eu trago primeiro as competências. Nada melhor do que saber as regras para depois saber se eles cumpriram realmente as regras. Por quê? Porque sempre tem redação Nota 1000 que não cumpriu uma das regras e mesmo assim tirou 1000. Regra 1, concordância total com a norma culta. Regra 2, compreensão do tema proposto. Regra 3, seleção, organização dos argumentos em prol da defesa do seu ponto de vista. 4, mecanismos linguísticos de coesão. E o 5, a proposta de intervenção detalhada. Cada competência avaliada vale 200 pontos. Primeira coisa, estrutura e estratégia geral. O repertório que o Wellington usou foi a obra de Clarice Lispector, Feliz Aniversário, conectando literatura ao tema de forma com maestria, realmente de forma muito boa. Ele conseguiu fazer esse casamento, que é o que a gente diz.
Contextualizou, problematize. Essa problematização veio de maneira surreal. Tema central: a exclusão dos idosos é fruto de um desenvolvimento nacional pautado na marginalização histórica. Então, ele fala a respeito da marginalização. Argumentos que ele usou: raízes coloniais e negligência do Estado. O queridinho da galera, negligência estatal. E a proposta, que foi a proposta concreta, onde ele traz um projeto nacional Vida Feliz. Para o quê? Para debater nos 5.570 municípios brasileiros, de forma que traga o idoso como o protagonista da sua vida, do seu caminhar. A análise se dá da seguinte forma: inicia com referência a Clarice Lispector na introdução, cria ponte entre a literatura e a realidade, apresenta a tese clara, objetiva e, principalmente, que o corretor vai bater o olho e já vai identificar passado nacional e descaso governamental. Isso faz com que haja o quê? Obstáculos para essa longevidade, essa vida longa, tão desejada pelo idoso, né? Desenvolvimento 1, contextualização histórica. Lei do hexagenário como símbolo da marginalização colonial. Uso de linguagem formal, precisa, também traz a ideia de naturalização do silenciamento, ou seja, a sociedade fica caladinha ao invés de debater esse tema. O D2, argumento contemporâneo, ausência de campanhas nacionais. Cita o pesquisador Rui Braga para embasar a crítica ao modelo assistencialista, né? Ele traz na conclusão uma proposta detalhada, onde ele coloca o Ministério dos Direitos Humanos, criação do Projeto Nacional Vida Feliz, para 5.570 municípios e o protagonismo do idoso. Muito bem, palmas para o Wellington. Agora nós vamos para a redação do Caio. O Caio, ele traz o repertório, que é o Caraíba, que nesse caso aí, ele abre falando, que é do Daniel, o único autor indígena entre as referências, valorizando o saber originário. Então, é um repertório que trouxe realmente algo diferente, minha gente, que trouxe algo que o corretor pensou: eita, esse menino, ele estudou. Tese: no Brasil, envelhecer sempre foi privilégio, não direito. Perspectiva histórica e contemporânea e contraponto. História e antigo e novo, antigo e atual, se contrapondo. Há 3 argumentos. Ele desmistificou a lei do sexagenário, não era liberdade real, mas um descarte de corpos exaustos, que a lei pregava. Inovação, traz referência contemporânea ao filme Vitória, com Fernanda Montenegro, como símbolo de quê? De protagonismo idoso. A mulher está lúcida, melhor que eu, minha gente. Não tem uma dor. Por quê? Porque trabalhar faz bem a alma. Planejou a sua velhice. Esse planejamento reverberou onde? Nos mais de 90 anos. A redação com as suas diferenças e os seus pontos fortes. Primeira coisa, o que destacar nessa redação? Ele usou, o Caio, repertório indígena. Não só isso, como ele usou uma cultura contemporânea quando ele traz o filme Vitória. Achando pouco, ele fez essa análise histórica crítica, né? Ele fez essa análise da lei do sexagenário e ele fez uma proposta muito boa com o Ministério da Educação, com um projeto chamado Envelhecer. Então, nada de, assim, que não possa tirar 1000, pelo contrário. Muito bem, Caio. Hoje eu estou soltando parabéns para essa galera, porque você está, em média, 4 milhões a 5 milhões de pessoas e só terem 7 redações nota 1000, é para dar o quê? Os parabéns a essa galera e aos profissionais que, com certeza, levaram o aluno a pensar diferente, a macro e a microestrutura bem feita. Tem sempre um profissional por trás de uma redação nota 1000. Redação nota 1000 não se pega aleatoriamente, com diquinha solta, não. É um acompanhamento, é um trabalho. Vamos lá. Primeiro conceito que o Carlos usou foi um conceito âncora, que traz o quê? A sociologia das ausências, de Boaventura de Souza Santos.
fazendo o quê? Um conceito sofisticado que organizava a argumentação da redação de maneira prazerosa. A necropolítica aplicada ao conceito de Achille, eu acho que é Achille, minha gente, que fala. O Estado decide quem não pode viver, a inércia deixada quando a gente faz com que a gente não enxergue a morte dos idosos, a gente negligencie isso, né? 2 erros que ele colocou a culpa. Primeiro, na negligência estatal, tão queridinha das notas 1.900 mais também, viu? Outra coisa, omissão midiática, a mídia fica caladinho, o etarismo muito grande, a estrutura dupla bem articulada, faz com que ele tivesse uma proposta dupla. Sabe disso? Não está sabendo disso, não? Vem cá que eu te conto. A partir de 2023, mais do que nunca, eu tenho que colocar uma proposta dupla na minha conclusão. Sabia disso? Não sabia? Pois vai ficar sabendo e vai fazer. A partir de agora, 5 elementos na primeira proposta e pelo menos de 2 a 3 elementos na segunda proposta. Ele usou o Estado e a mídia. Então, ele, na conclusão, vai falar do Estado e vai falar o que a mídia pode fazer. Aí a gente tem um vínculo midiático aqui, que foi colocado por meio de atividades físicas. Já a redação 3 é uma redação mais filosófica, minha gente. Boaventura de Souza, obra da sociologia, fundamenta o quê? A invisibilização dos idosos. A Achille também, a obra necropolítica, traz esse papel do Estado para onde? Para os grupos vulneráveis, onde o idoso está sendo totalmente negligenciado. E Noam, o Chomsky, que também faz o quê? A fabricação de consentimento. Ou seja, argumenta que a mídia limita o aspecto de opinião, explicando o silêncio sobre os idosos. Diante dessa maratona de coisa, nós vamos fazer um comparatórios. Atenta para isso. Primeiro, o Wellington, Clarice, Rui Braga, depois o Caio, Daniel e o filme Vitória, depois o Carlos com Boaventura, Achille e Chomsky. Eu tenho quais são os mais top 5. Os literários, não. Os sociólogos. A galera top 5. Top 4, literário. E top 3, a questão do Wellington. Então, isso é mais ou menos uma noção que a gente tem de visão enquanto corretor. Sabia não que eu já fui corretora há 6 anos? Pois fique sabendo. Eu sei de todos os babados. Mesmo hoje, fora do processo, eu fico antenada, atenta a todas as mudanças para dizer em primeira mão para os meus alunos. Aí eu tenho aqui uma proposta de intervenção, comparando uma com a outra. A do Wellington, ele trouxe o que? O Ministério dos Direitos Humanos, e o Caio trouxe o Ministério da Educação. Já o Carlos trouxe o Ministério da Saúde, CREAS e os vínculos midiáticos. Cada um pegou o seu, puxou para a sua realidade, né? Eu tenho aqui recursos linguísticos conectivos. Quais foram os conectivos usados na redação nota 1000? O ademais, outro sim, além disso, que fazem o quê? A somatória. E para concluir, eles usaram o quê? O portanto, o logo, o assim. E para fazer uma referenciação anafórica, essa questão, tal panorama, para voltar a falar de algo sem ser repetitivo. Para a concessão, ao contrário do senso comum. Por outro lado, para a progressão temática, para o texto andar, eles usaram o quê? Eles usaram cada parágrafo, vai aprofundando, então essa progressão era vista. Paralelismo sintético, a omissão, a negligência, o fracasso. Paralelismo é quando eu coloco o artigo antes para fazer um paralelo entre um e outro, para dar continuidade bem feita ao meu texto. Atenta para os erros, a lanterna. Tiu, tiu, tiu. Sinal de alerta. Erros comuns. Proposta vaga, ou seja, conscientizar a população. Comprar na farmácia? Conscientizar não, né? Seja detalhista. Repertório genérico. Segundo estudos. Oh, meu pai. Conclusão sem proposta ou com proposta repetida. Desvios gramaticais ou fuga ao tema, que é a pior de todas. Argumento superficial sem desenvolvimento. Já nota 1000, o que ela fez? Proposta específica com agente, ação, finalidade. Ela fez o quê? Colocou o autor,
a obra e aplicou a sua obra ao tema, aplicou a obra do autor ao tema. Proposta nova, viável e bem articulada. A conclusão, norma culta, impecável, mas foco absoluto no tema. Cada argumento tem sua tese, seus dados. Então, o resumo da redação nota 1000 é repertório legitimado, quando eu boto o autor, a obra e a conexão. Tese clara, quando eu dou os dois logo na introdução. Coesão e progressão, quando eu faço a ligação entre parágrafos. Argumento desenvolvido, quando eu trago dados, exemplos, causa, consequência. E a proposta detalhada é quando eu escolho um dos 4 elementos para falar um pouco mais. Uma explicativa, um adjetivo explicativa. E não pode faltar a norma culta, né, minha gente? Conclusão. O que as redações nota 1000 nos ensina? Que o repertório ele vai além de você saber o nome. Você tem que saber fazer a coerência entre ele e a sua argumentação. A proposta de intervenção ela é válida pela especificidade, não pela sua extensão. Ela pode ser curtinha, mas ela pode ser boa. Coesão é a espinha dorsal, ou seja, a redação ela funciona toda por meio de uma coesão e coerência bem feita. Originalidade no repertório, ou seja, ele foi original, casou direitinho, falou o que ninguém falava, muito top. Escrever bem é um direito. E se você aprender com o estudo e com a prática, você vai chegar aos 900, quiçá ao 1000. Ele é difícil, mas não é impossível, senão 7 pessoas não tinham tirado. Hoje a gente aprendeu a visão geral da redação nota 1000, as 5 competências, olhamos, analisamos a redação do Wellington, do Caio e do Carlos. Também observamos a questão que a filosofia prepassou entre tudo, ela foi muito benquista. Outra coisa, a gente fez um comparativo, fizemos e olhamos os erros que não são achados na redação nota 1000 e que, se você quiser, você não pode colocar. Um quadro resumo da redação nota 1000. E eu posso dizer a você o quê? Que a persistência é caminho para o êxito, como diz Charles Chaplin. E que na próxima aula que a gente vai ter, a gente vai falar sobre paráfrase, interpretação do tema. Então, prepare-se. Mas não vai embora não, meu amor. Fica um pouquinho mais para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com a galera. É isso que a gente precisa para o nosso canal crescer. Porque eu estou aqui com o maior amor do mundo, fazendo aulas maravilhosas para vocês e uma aula ao vivo por semana, lá no Instagram, toda segunda-feira, 2h da tarde, batendo ponto com um tema maravilhoso, escolhido por quem? Por vocês. Quer escolher o tema? Coloca lá no meu Instagram qual o tema você gostaria que eu falasse. C1, C2, C3, C4, interpretação de tema, o que há por trás, a correção. O que é que você quer saber? A sua opinião é muito importante. Coloca aqui abaixo qual tema você quer que eu traga para as próximas aulas. Eu cumpro direitinho o que os meus alunos pedem. E exatamente por isso que eu tenho tanto aluno 900 mais e tanto aluno satisfeito com os meus serviços. Está atrás dos meus serviços, não sabe como fazer? Clica lá no meu link da bio do Instagram, Lívia Soares Redação, e vem ser 900 mais.